Dando continuidade, né, às nossas aulas, né, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre raças e linhagens comerciais de suínos. Né. Semana passada a gente falou sobre características dos suínos, né, na unidade passada, e falamos da importância social e econômica da suinocultura. Então vamos falar um pouquinho hoje das raças, né, e é muito importante a gente entender que tipo de material genético a gente tem na suinocultura hoje. Tá? A suinocultura existe vários tipos de animais que a gente pode utilizar, então a gente precisa conhecer esse material genético para ele ser utilizado em determinados sistemas de criação e, consequentemente, a gente possa, né, utilizá-los, né, de a forma adequada e determinando também os objetivos que a gente quer na nossa criação. Então, as raças e as linhagens comerciais, né, elas são extremamente importantes. Mesmo hoje na suinocultura, a gente trabalhando com linhagens comerciais, né, a gente também tem que entender que temos as raças que são o início de tudo, né? Para a gente poder ter as linhagens comerciais que a gente tem hoje, que são produtos de cruzamentos direcionados, nós tivemos que melhorar também as raças puras, né? A gente pode falar aqui de importância econômica, né? A gente pode contar nos dedos as raças, né? Umas 10 raças que são de importância e relevância econômica, pensando hoje na atividade de suinocultura. Então a gente sabe, como a gente falou anteriormente, que ocorreu uma evolução, né, morfofisiológica do suíno. Né? Ele saiu do javali, que deu origem ao suíno doméstico, que tinha uma proporção corporal 70-30, onde boa parte do seu corpo se apresentava nos membros dianteiros, né? 70% e 30% nos membros traseiros, até devido a essa questão, né, da caça, da força, para poder buscar o alimento, né, e também pelo tipo, né, de vida que o animal tinha. E a gente passou para um animal tipo banha, né, 50-50, que existe ainda esse animal, tá? Que são as raças tipo banha. E depois a gente passou para um animal que hoje é o suíno tipo light, ou moderno, né, que tem uma proporção corporal de 30-70, né, ou 40-60, dependendo do material genético. Então a gente observa bem aqui, ó, que o animal passou disso, que era o tipo banha, né, para isso. Praticamente uma carne que só tem pouquíssima gordura, né, entremeada nela, e consequentemente também uma espessura de toucinho muito fina, né, menor do que era no passado. Dessa forma, a gente conceitua a raça, né, como semelhança dos indivíduos, né? E essa semelhança ela tem que ter hereditariedade, quer dizer, passar dos pais para os filhos, tanto as qualidades como os defeitos e algumas características fenotípicas, né? Como cor de pele, posição da orelha, né? Presença ou ausência de cerdas, etc. Né? E algumas qualidades também, como habilidade materna, produção de leite, né, número de leitões nascidos vivos e, consequentemente, outros fatores. Né? E a formação da raça, ela considera o ambiente como o mesmo, né? Da origem do animal. Né? E aí a origem comum. Né? A gente fala, esse animal é da origem, por exemplo, dos Estados Unidos, de origem, por exemplo, da China, de origem, por exemplo, da Inglaterra, né, da Bélgica. Por quê? Foi originado lá. Isso não quer dizer que ele não possa ser criado em outros locais. A gente sabe que as raças de suínos, na verdade os suínos de forma geral, são animais de clima temperado. Né? Eles foram tropicalizados, né, devido ao quê? A questão da atividade se disseminar, né, pelo mundo. Mas a gente sabe muito bem que não existia suínos no Brasil. Né? Então a gente concorda que eles vieram trazidos a partir desde a descoberta do nosso continente, né, sul-americano, e também com a descoberta do Brasil. Né, e aí ele foi introduzido. Tanto é que as nossas raças nativas, que a gente considera hoje como raças nacionais, elas foram introduzidas, né, pelos portugueses, pelos alemães, né, pelos italianos, quando foram trazendo esse material genético para o Brasil, principalmente os portugueses. E tem algo de convencional, né? Para você dizer que uma raça ela tem que ter características que são específicas da raça.
E aí a gente tem duas aptidões na suinocultura, né? Ou banha ou carne, né? Um animal tipo banha, né? A gente observa que é um animal extremamente arredondado, né? Pouquíssima musculatura e muita gordura, né? E um animal tipo carne já é um animal bem mais longo, longilíneo, né? Bem mais possuidor de musculatura para que deposite, né, carne. E essas duas aptidões. Na suinocultura a gente não tem outra aptidão que não seja carne, né, ou banha, né? Até se fala hoje em animal pet, né, caso dos mini pigs, né, mas ainda é uma coisa muito incipiente para a gente dizer que realmente é uma aptidão. Dessa forma, quando a gente trabalha com essas duas aptidões, o animal tipo banha, né, geralmente é um animal que produz muita gordura, tá certo? O animal ele é pequeno, né, ele tem essas formas mais arredondadas e é um animal que tem um crescimento bem mais tardio. Isso não quer dizer que as raças tipo banha elas não tenham importância, tem sim. Primeiro pela conservação do recurso genético e outro porque as raças tipo banhas, dependendo da raça, têm características que são bem interessantes, pensando em rusticidade, pensando em, por exemplo, reprodução, né? Eu vou falar um pouco para você já da raça Meishan, que é uma raça tipo banha chinesa, porém ela tem uma taxa de mortalidade embrionária muito baixa. Isso quer dizer, ela tem muitos leitões por parto, ela tem 10 pares de tetos, né? Então isso são características bem interessantes, mas isso não quer dizer que todas as raças tipo banha vão ter essas características, tá bom? E o crescimento tardio, né? Um animal bem mais tardio, que não é interessante hoje, pensando na suinocultura tecnificada e moderna, né? Mesmo em sistemas não tão intensivos, porque você não quer depositar gordura, em si você quer depositar carne, claro que precisa de gordura na carne, tanto é que existe já novos estudos mostrando que a gente precisa incorporar um pouco mais de gordura. A gente emagreceu tanto o suíno, né, que a carne perdeu algumas características sensoriais bem interessantes, então é importante a gente pensar nesse aspecto também. Um outro ponto é o animal tipo carne, que é o animal hoje buscado na produção suinícola, né? É um animal que tem uma ótima produção de carne magra, um ótimo rendimento de carne, né, e tem uma boa conversão alimentar, né? O animal é bem mais eficiente em transformar o alimento, né, em carne do que um animal tipo banha. Então é um animal comprido, é um animal precoce, é um animal prolífero, né? A gente observa hoje as porcas tendo em média 2 partos e meio por ano, tendo mais de 12 leitões por parto, né? Tendo no mínimo 7 pares de tetos, né? O animal chegando ao peso de abate quando ele tem as condições, né, como alimentação, instalação, manejo adequado, com 5 meses e meio a 6 meses chegando até 130 kg de peso vivo, com rendimento de carcaça acima de 75%. Então hoje é o tipo de animal que a gente quer na suinocultura, o tipo carne. Mas isso não quer dizer, como já falei anteriormente, que o animal tipo banha não tem uma importância. Tem sim, tá bom? E aí ocorreu essa evolução. A gente tinha aqui, ó, o animal tipo banha, né? Houve uma redução de aproximadamente 35% de gordura, e agora o animal tipo carne. E isso é muito importante, tá? Porque a gente precisa passar essa ideia e as pessoas precisam comprar essa ideia, que a carne suína não é tão mais gordurosa como no passado. E é esse o grande problema. Isso é um mito que foi criado e ainda existe. Muita gente acha que a carne suína é muito gordurosa, que ela é muito calórica, e não é. Tem alguns cortes de carne suína que têm calorias semelhantes, por exemplo, a carne de frango, né? Ou até mesmo a carne bovina, bem mais magro que a carne bovina, dependendo do corte. E claro que a gente tem que levar em consideração esses aspectos e chamar a atenção disso. Então as raças de suínos, elas se diferenciam por algumas características, como qual? Cor da pelagem é uma delas, né? A gente sabe, por exemplo, que a raça Duroc, que é uma raça tipo carne, mas é um animal que tem a pelagem vermelho cereja ou marrom cereja, né? A presença ou ausência de cerdas, a gente pode observar aqui o animal, ó, o Mangalitsa, né? É presente de pelos, e aqui eu tenho um animal sem pelos nenhum, quase, né? Que é no caso aqui o Landrace. E aqui um animal pintado,
no caso do Pietran. Então, outro aspecto também é a forma e o tamanho das orelhas. As orelhas dos suínos elas podem ser célticas, né, asiáticas ou ibéricas. Então, essa posição da orelha ela também dá a ideia da origem do animal, né? Então, esse perfil cefálico também, que é a formação da cabeça, também é uma característica de cada raça. Então, a gente precisa entender isso para definir cada agrupamento genético e cada material genético existente. Então aqui, ó, o tipo de orelha, para chamar a atenção. Eu não falei antes para ficar claro para vocês. Então aqui eu tenho um animal de orelha do tipo asiática, que é uma orelha em pé, tá certo? O animal ele tem a orelha em pé. A ibérica, tá? Que é essa orelha que é deitada, mas ela é mais lateral, né? Ela é mais lateral, ela não cobre totalmente os olhos, você consegue ver os olhos dos animais. E no caso, a céltica, que é aquela orelha que cobre completamente, né, o olho do animal e ela é bem caída para frente, que é no caso da raça Landrace, aqui da Laje White e aqui da Duroc. Um outro ponto, né, é esse perfil cefálico, né? Ele pode ser retilíneo, é bem comprido, né, o focinho do animal, né? Aqui concavilíneo, tá certo? Que tem uma certa declividade, né, como se fosse uma testa, né, para o animal e depois desce para o focinho. E o ultraconcavilíneo, que é o focinho achatado, né? Então esses são os pontos que a gente leva em consideração quando a gente pensa, né, em características morfológicas, pensando tanto na posição da orelha como também no perfil cefálico. E aí também a questão da cor da pelagem, né? Aqui, por exemplo, a raça Berkshire, né, ela é toda preta, né, e ela tem esses pontos brancos, né, nas patas e no focinho. O suíno totalmente preto, né, que existem várias raças, né, como a ibérica negra, né, como também cruzamentos oriundos, né, de Hampshire, tá? Podem nascer totalmente pretos, mas não é interessante, né? O Blue Boot, ele é todo branco, mas ele tem manchas, né, que podem ser acinzentadas, marrons, né, no corpo, tá? O Red Pig, né, que no caso é o Duroc, né, que é todo vermelho, né, o marrom cereja. O Hampshire ou, né, o XX, que ele é preto, mas ele tem essa faixa branca na paleta, tá certo? E o Outline, que é todo branco, né, que aí são as raças Landrace, Laje White, né, e etc. Então existem basicamente mais de 330 raças de suínos catalogadas no mundo, tá? E isso faz com que a gente possa entender que nem todas essas raças elas têm uma importância econômica. Os animais eles podem ser sim utilizados, né, para criação, mas geralmente os de importância econômica, como eu já falei para vocês, conta nos dedos, tá bom? Os mais usados para cruzamentos. Até porque hoje a suinocultura ela tomou um rumo, né, principalmente a suinocultura industrial, tecnificada, que ela utiliza linhagem comercial, que são cruzamentos. Então ela pega a melhor característica de cada raça e cria um material genético específico. Hoje existem várias empresas de genética, né? E isso também é um reflexo na avicultura, a gente não trabalha com raça pura. As raças puras a gente faz o cruzamento para obter esses produtos, né? E aí essas empresas elas têm, né, o segredo de estado, né? Ela não diz a proporção, né, que entrou cada raça no cruzamento, elas usam de 3 a 4 raças para criar uma linhagem comercial. Então a gente tem as raças estrangeiras, né, que vamos dizer assim, são as raças exóticas, que não deram origem ou não estão originadas, né, ou nativas em nosso país, né? Então a gente tanto tem raças tipo carne, como raças tipo banha, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, das principais raças. Hoje a gente sabe que existem algumas raças, como a Landrace, a Laje White, a Duroc, né, e a Pietran, que são raças praticamente cosmopolitas, né? Elas existem em todo o mundo, principalmente a Landrace e a Laje White, e são utilizadas muito em cruzamentos.
Então a gente sabe que dentro dessas raças, para a produção de linhagens, nós temos a Landrace, a Lajoite, a Pietran, a Duroc e a Hampshire. E por que elas são utilizadas para a produção de linhagens comerciais? Porque são animais tipo carne, certo? Um ponto. E outro aspecto que elas têm características produtivas e reprodutivas bem interessantes, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A Duroc é uma raça de origem americana, tá certo? Ela tem uma rusticidade boa, ela é bem adaptada às condições tropicais, tá certo? Então isso também faz com que ela seja interessante, tá? Para algumas regiões tropicais, né? Hoje a raça Duroc, né, ela tem sido bem estudada, visando principalmente qualidade de carne, tá? É uma carne que tem um marmoreio interessante, certo? E ela traz características sensoriais importantes para a carne, para o produto. Ela tem essa pelagem vermelha ou marrom, que a gente chama de marrom cereja, né? Ou vermelho cereja, né? Vai depender muito da origem, né? Da Duroc. A cabeça, ela é leve, pequena, né? Ela tem um certo acúmulo de papada, quando os animais vão ficando mais velhos, né? Maiores. Quando ele é jovem, isso não é tão proeminente, né? E as orelhas, elas são médias, né? Do tipo ibérica, né? Aquela orelha que é do lado, né? E curtinha, né? Mas ela não é em pé, ela é deitadinha, só que do lado a gente consegue ver os olhos dos animais. O corpo é bem comprido, o dorso e o lombo é largo, levemente arqueado, que são indicativo de um animal tipo carne, certo? As pernas são médias, bem afastadas, aprumadas, que isso é importante tanto para aspectos reprodutivos como também produtivos, para o animal se manter na criação. Porém, é um animal que não é tão interessante nos aspectos reprodutivos, porque as fêmeas, mesmo hoje a gente melhorou muito geneticamente por processo de seleção, elas não têm muita habilidade materna, tá? Não produzem muito leite, então as fêmeas não são tão interessantes pensando em aspectos reprodutivos. Isso não quer dizer que elas não reproduzem. Porém, a qualidade dos leitões, a qualidade do leite, a quantidade de leite, a habilidade das fêmeas cuidar dos filhotes não é tão interessante como comparado com outras raças que a gente vai falar. Por isso que a raça Duroc é uma raça muito usada como raça pai. A gente pega, por exemplo, fêmeas F1, que seriam fêmeas F1, são fêmeas cruzadas, Landrace, Lajoite, por exemplo, né? Então, matrizes mestiças dessas duas raças, e a gente joga uma terceira raça, que seria a raça Duroc, tá? Que aí o produto dessa raça, né? O produto desse cruzamento, ele vai servir para carne, né? Porque melhora substancialmente a qualidade da carne e também a produção dela. Outra raça cosmopolita é a Landrace. Tá? A Landrace ela é de origem dinamarquesa, tá? É um animal de pelagem branca, então ela precisa de aclimatação, de abrigos. Por isso que também às vezes muita gente fala assim, a gente pode criar o suíno ao ar livre. Algumas raças, por exemplo, a Duroc ela resiste bem, mas já a Landrace ela precisa de abrigo, ela precisa de proteção, ela precisa de sombreamento, né? Porque senão tem queimadura igual a gente quando vai para a praia, certo? Então precisa dessa aclimatação e consequentemente, né, ela tem essa cabeça moderadamente comprida, sem acúmulo de papada e gordura, né, na papada. As orelhas são do tipo céltica, aquela orelha que cobre totalmente o focinho, né, ela chega até bem comprida e deitada, né, como eu falei anteriormente. Ela tem um corpo muito comprido, né, os pernis de excelente conformação, então é um animal que tem uma boa qualidade de carne também, certo? Uma grande área de olho de lombo, né? Então o lombo é bem grande, assim, a área, certo? As fêmeas são excelentes mães, com grandes leitegadas. Porém, os cascos não são muito resistentes. Então vocês observam que, por exemplo, a Duroc é um animal mais rústico, porém ela já não é tão boa em reprodução. Aqui não, é um animal que tanto é para carne como para reprodução, porém é um animal que tem uma rusticidade pior, né? Ela não é tão rústica, é um animal que tem uma rusticidade baixa, precisa de aclimatação, precisa ter cuidado com o casco, né? Então são pontos que a gente leva em consideração, e quando a gente faz os cruzamentos é para minimizar, né?
minimizar isso, é somar, né? Melhorar o que faltava em uma, melhorar na outra. Bom, a raça Lajoite ou Yorkshire, né? Ela é de origem inglesa. Vocês observam que ela é muito semelhante à raça Landrace, mas tem uma diferença. A diferença ela é mais curtinha e a posição da orelha. A orelha é do tipo asiática, que é em pé. Então é um animal, né, também de pelagem branca, necessita da mesma forma que a raça Landrace de uma boa aclimatação, de abrigos, né? Tem uma cabeça moderadamente longa, orelhas do tipo também, como já falei, asiática, em pé. E os animais são longos, com pernis longos. Isso quer dizer que o pernil é bem descido, né? O lombo é comprido, mas com menor área. Então, quer dizer, ele não é tão grande, ele é menor que da raça Landrace. E a fêmea também são excelentes mães com boa produção de leite, mas também tem problemas de casco. Então, é aquilo que eu falei. Elas são raças bem interessantes, as duas, até cruzamento entre as duas, né? Porque a Lajoite ela é um pouco mais rústica que a Landrace. Então, assim, isso são aspectos que a gente tem que prezar. Tanto é que muitas F1s que são usadas são cruzadas, Landrace e Lajoite, tá? Melhoram porque elas têm uma habilidade materna muito grande, produz bem uma quantidade bem significativa de leite e, consequentemente, também elas têm uma boa produção de carne. Uma outra raça bem interessante, né, pensando em animais tipo carne, é a Hampshire. Tá? A Hampshire ela é uma raça que tem esse corpo todo preto, com essa faixa branca. Tem outra raça chamada também o Essex, que tem as características bem semelhantes, mas é uma tipo banha. Né? Ela também tem a orelha do tipo asiática, em pé, ela é de origem americana. Né? A cabeça também é comprida e a presença boa característica de carcaça. Porém, da mesma forma que a Duroc, ela não tem muita habilidade materna. A produção de leite é baixa, tá? O número de leitões também não é muito alto, mas é acima de 10, tá certo? Porque também é um animal um pouquinho menor, tá certo? Então é um animal que tem uma boa rusticidade, porém, né, o mercado consumidor tem uma rejeição muito grande de carne de animais com pelagem escura ou manchada, né? Isso é meramente preconceito, tá? Não tem nenhuma razão de ser, porque a qualidade da carne depende da cor da pelagem, tá? Então, só que aquele aspecto que às vezes quando a gente compra um corte que vem com pele, né, pode ser um comprometedor. Mas isso hoje é sanado na indústria, né? Então não tem tanto problema. Bom, e uma raça bem interessante e bem utilizada hoje é a raça Pietran. É uma raça de origem belga, né? Ela tem essa pelagem malhada de preto e branco, né? Ela é uma raça que tem a orelha também do tipo asiática, em pé, né? É considerada a que a gente chama assim a raça dos 4 pernis, tá? É um animal que tem um desenvolvimento muscular muito forte. Tem uma ótima área de olho de lombo e ele é mais rústico que os animais Landrace e Lajoite. E as fêmeas apresentam boa produção de leite, que é um outro aspecto. Então elas têm uma habilidade materna também interessante. No passado existia um problema de cunho genético, que era a presença do gene alotano. Esse gene alotano é considerado o gene do estresse. Então o que acontecia? Os animais tinham incidência de um problema de carne que se chamava PSE, que é uma carne pálida, mole, exudativa, né? E isso trazia problemas, porque é uma carne que tem uma baixa capacidade de transformação e ela tem características que são bem ruins, né, para o consumo humano. Então o animal era extremamente estressado e ele fazia com que esse estresse passasse para a qualidade da carne. Então isso era um problema. Então o que foi que os geneticistas fizeram? Fizeram programas de melhoramento, melhorando os animais e selecionando os animais que não tinham a presença desse gene, e hoje a gente tem uma raça Pietran que é livre do gene alotano, tá bom? A partir de processos de seleção, né, genética. E aí, para a gente tentar demonstrar isso de forma prática, há alguns resultados produtivos dessas raças, dessas principais raças utilizadas na suinocultura, né? A gente observa, né,
Aqui, por exemplo, ó, quando a gente compara, ó, isso aqui está num capítulo de livro, né, de produção de não ruminantes, né, a parte da minha autoria. Então a gente observa aqui, por exemplo, ó, que a raça Duroc, ó, o número de leitões nascidos, ó, é menor. Lembra que a gente falou que ela tem uma habilidade materna menor, né? A raça Landrace maior, né? E a Lajoite também, e a Pietran também. Porém menor que Landrace e Lajoite. Então as raças Lajoite e Landrace, elas são conhecidas por ter um número de leitões bem elevados e vivos, né? Número de tetos, ó, Landrace e Lajoite tem média, né? 7 pares de tetos, né? Uma Pietran também, a Duroc tem um pouco menos, mas acima de 6. Idade aos 90 quilos, não, eles levam isso para chegar a 90 quilos, 146, 141, 140, 149, né? A raça Duroc, né? Um pouco mais tardia, né? O peso de carcaça quente, né? É maior nessas raças tipo carne, né? Em torno de 90 quilos, né? Independente do material genético. E a espessura do tocinho, né, a gente observa que para as raças Landrace, Lajoite e Pietran é bem menor do que para a raça Duroc. Por isso que a raça Duroc ela tem sido estudada mais para melhoria, né, de qualidade de carne, pensando em deposição de gordura entremeada. E a área de lombo, né, Duroc, Landrace é muito semelhante, Lajoite também é um pouco menor, né, como a gente falou até, né, porém que Pietran é bem maior, tá? É um animal que deposita uma quantidade grande de área de lombo. O lombo é bem amplo, tá? Então esses são pontos importantes quando a gente pensa exatamente, né, nesse aspecto. Deixa eu só ajeitar aqui então. Bom, e dando continuidade, né, as raças, né, a gente tem aqui a raça Wessex, né? Essa raça Wessex, ela é um animal tipo banha, tá? Ela também é de origem inglesa, diferente da Hampshire, que é de origem americana. Ela tem a pelagem preta também com essa faixa branca, da mesma forma, né? Ela tem uma cabeça comprida, as orelhas aqui no caso são do tipo célticas, aquela orelha aqui cobre os olhos, caída, né? E a da raça Hampshire, ela é asiática, em pé. Eles são animais bem rústicos, mas é um animal tipo banha, como eu já falei anteriormente. As fêmeas também são boas mães, com boa produção de leite, porém as carcaças não são tão interessantes. Então a gente observa, a gente tem animais, quando eles melhoram uma característica reprodutiva um pouco, eles pioram um pouco a característica, né, produtiva, que seria no caso a carcaça. E os animais tipo banha geralmente têm esses aspectos que tem que ser levado em consideração. Aqui é uma raça Berkshire, né, uma raça que ela não tem uma relevância produtiva, mas por ser um animal interessante, né, ele é de origem inglesa também, né, ele tem essa pelagem preta com focinho, pata e ponta da cauda branco, né. Ela tem a orelha do tipo asiática, a foto aqui ela não demonstra isso, mas a orelha é em pé e apresenta um acúmulo de gordura. É uma raça que hoje praticamente alguns produtores mantêm, mas ela não é tão interessante hoje pensando em produção, tá? Bom, eu cheguei à raça que eu queria falar para vocês. Aqui é uma raça suína, né, de chinesa, a Meishan. Tem a Xiang também, tá? Mas vamos chamar a atenção da Meishan. A Meishan ela é de origem chinesa. Ela tem essas orelhas do tipo céltica, caídas, né, para frente. Ela tem um bom desempenho reprodutivo, né? É a fêmea que tem uma menor taxa de mortalidade embrionária. Quando eu for falar de reprodução, um pouquinho vocês vão entender. Mas, por exemplo, geralmente uma porca ela ovula em torno de 18 a 26 óvulos por cio, tá? Ela libera. Porém, muitos desses óvulos eles morrem, eles não chegam a se tornar embriões. Então, quando se forma embrião, não resistem, tá? E a Meishan, geralmente, a taxa dela de sobrevivência é acima de 98%. Tá? Então,
praticamente não morre nenhum leitão. Todos são formados pelos ovos. Então, geralmente ela tem muitos leitões, acima de 15 leitões. Tá? Então, ela tem sido cruzada, tem sido utilizada para a formação de cruzamentos, para formar linhagem materna, para a produção de leitão. Tá? E até mesmo hoje tem sido estudado esse gene, né, de acordo com a engenharia genética, isolando para conhecer. Por quê? Quando a gente trabalha com cruzamentos, né, tanto vai características boas como vai características ruins. Né, 50-50. Tá? E essa parte ruim, né, quando a gente pensa, pode vir a deposição de gordura excessiva, porque ela deposita bastante gordura. É um animal bem rústico, um animal interessante, porém, né, deposita muita gordura, que também a gente não quer muita gordura. A gente quer melhorar sim o perfil de gordura na carne, que diminuiu muito, mas também a gente não quer exagerar. Né? Então é um animal que também não é tão precoce, tá? Mesmo ele tendo essa característica reprodutiva interessante, mas ele não é tão precoce, é mais tardio. Então é outro aspecto. E agora a gente vai falar um pouquinho das nossas raças nativas ou naturalizadas ou nacionais, porque como eu falei no início, né, da aula, a gente não existia suínos na América do Sul. Né? Eles foram introduzidos no processo de colonização. Né? Mas hoje a gente tem grupamentos genéticos que foram originados aqui a partir de cruzamentos espontâneos. Então, as principais raças nacionais, né, a Piau, Moura, Canastra, Canastrão, Pereira, Nilo, Pirapitinga, Caruncho, Macau, Sorocaba, Junqueira, porém todas são raças tipo banha, né? Não existe nenhuma raça tipo carne, até porque nenhuma sofreu processo de melhoramento efetivo, né? Então elas foram criadas, a Deus dará. A Embrapa na década de 70 tentou com a raça Piau, né, e com a raça, né, Piau fazer melhoramento, né, mas isso acabou chegando a um processo que não adiantou, tá? Hoje muitas dessas raças nacionais estão em risco de extinção, né, isso é um problema grave, né, porque a gente perde esse material genético, né, e um outro aspecto também relacionado a isso é que essas raças, elas são um patrimônio genético do processo histórico no nosso país em relação à formação desse tipo de animal. Né? Então a gente vai falar um pouquinho das principais. A raça Piau é considerada a melhor raça nacional. Tá? Ela tem essa pelagem branco, né, ou creme, como queiram chamar, com manchas pretas, né, mas não é um pietran. Tá? Animal tipo banha. Ela tem um porte grande, né? Ela tem orelhas do tipo ibérica, né? Que não são em pés, mas também são aquelas deitadinhas, né? Mais com uma setinha mais curtinha, né? Que não cobre totalmente os olhos. E apresentam um acúmulo de gordura muito grande, né? Mas elas possuem uma característica bem interessante, que é a rusticidade. Hoje no país a gente tem poucos criatórios da raça Piau e não existem programas de melhoramento genético efetivo, né, para manutenção desses animais. E a gente corre um grande risco de perder esse material genético no futuro. A raça Moura, né, é uma raça que até a gente tem exemplares aqui na universidade, né, é uma raça bem indicada para sistemas agroecológicos de produção de suínos, porque é um animal de porte médio, tá? Acumula muita gordura, é um animal tipo banha, né? É um animal que tem uma resistência muito elevada, uma rusticidade bem aprimorada para as nossas condições. Então, em sistemas de criação ao ar livre, né, ele se adapta muito bem, é um animal que se adapta muito bem. Porém, produz muita gordura, como eu já falei, e também não é muito precoce. Né? A gente fez um trabalho até com um aluno nosso, né? Comparando, né? E até vai ser uma dissertação também de mestrado de outra aluna minha, comparando animais cruzados, né? Animais Duroc com Hampshire, né? Comparado com o animal da raça Moura puro, né? Em relação ao desempenho, e eles ficaram bem atrás, né?
e a deposição de gordura é bem acentuada. Eles foram mantidos nas mesmas condições, criados da mesma forma, recebendo a mesma alimentação. Mas hoje tem se crescido muito o mercado, né, de produtos com identidade, né? E a raça moura ela pode ser uma alternativa para a agricultura familiar, né, pensando em suínos com porte menor, né? Outra questão, a carne é extremamente saborosa pela essa gordura entremeada, né? Então a carne tem uma característica bem interessante e produtos que podem ser feitos, né, embutidos que podem ser feitos com esse animal, então de forma mais artesanal, que agrega-se valor, né? Por exemplo, a região do Paraná, né, Paraná tem criatórios da raça moura e eles têm produzido, né, esses embutidos, né, muito mais do que a carne em si, né, com características bem interessantes que podem trazer benefícios, né, e está trazendo para uma comunidade de agricultores familiares lá da região, que estão exportando esse produto para fora. A raça caruncho, praticamente hoje, ela é inexistente no nosso país, né? Ela pode ver, ela é uma raça baixinha, né? Tem um pelo bem mais espesso, mais manchado, né? A orelha também é do tipo ibérica, né? A pelagem é malhada de preto e branco, apresenta muito acúmulo de gordura, ela é bem baixa, né? E ela tem problemas hoje, praticamente ela está sumida no nosso país. A raça Nilo-Canastra também é uma raça que praticamente está extinta, mas existe ainda mais exemplares do que o caruncho. Ela tem a pelagem toda preta, né? Praticamente ela não tem cerdas, ela não tem pelos, né? Então ela tem essa ossatura bem pouco desenvolvida, massa muscular, ela tem muita pele, né? Como se fosse pele solta, né? Então as orelhas também são do tipo ibérica e apresenta também acúmulo de gordura. Então é uma raça também que não é tão interessante pensando em produção de carne. Mas é como eu já falei, são raças que têm importância histórica e podem servir futuramente para algum problema genético acontecer com raças ou cruzamentos existentes. Tatu ou Macau, eles são animais que hoje basicamente também estão extintos, porque ele tem uma pelagem preta, né, sem pelos, tá? Desculpa o acento, que pelo agora não tem mais acento, né? É um animal de porte pequeno, tá? São muito mansos, por isso também que acabaram de uma certa forma sendo, né, mitigados, né? Porque eles acabaram sendo caçados, utilizados, porque eles são mansos, né? Tem leitegadas bem pequenas, que é outro aspecto também que ajuda, né, a reduzir a população, e acúmulo de gordura bem acentuado, tá bom? Estou trazendo para vocês essas principais raças, né? Existem muito mais, tá? Mas vou trazer algumas. E aí a gente tem outras raças como a Sorocaba, né? Que é uma raça que tem essa pelagem, né, marrom, mas é um marrom mais claro, né? Um animal tipo banha. O canastrão, né, que tem esse pelo solto, é como se fosse um nilo com um caruncho, né? Tem esse pelo solto, desprovido de pelos, né? É um animal também tipo banha, né? E aí eu vou trazer para vocês algumas raças que existem no mundo, né? Que são interessantes. Aqui, ó, que são bem, que é a Mangalitsa, que é um animal bem, parece uma ovelha, né? Ele tem esse pelo modificado, né? É um pelo modificado que dá a ideia de ser tipo uma lã, né? E aí até pelo ambiente, vocês observam que é ambientes bem frios, né? Então isso é acho que uma estratégia, né, de sobrevivência, né, e de evolução genética desse animal, né? Aqui é o Potbelly, que é uma raça de mini pig, né, que é animais que ficam em portes pequenos, né? Isso é importante. Também tem os porcos vietnamitas, né, que são muito utilizados também para animal de estimação, porque ficam com portes menores, tá? Mas o Potbelly ele é campeão hoje, né, nesse aspecto. Aqui eu tenho o cimental, né, que tem essa parte vermelha, a orelha do tipo asiática, tipo banha também, o corpo totalmente vermelho atrás, né, bem baixinho, tipo banha.
O Spotted, né, que tem é um animal tipo carne já, né, aqui essa faixa preta em cima e essa faixa branca embaixo, né. Então, é um animal que tem essa separação, foi cruzamentos a partir da Hampshire, né, com outras raças e originaram a Spotted. A Pirapitinga é uma raça nacional que basicamente está extinta, né? Não existe exemplares identificados há um bom tempo, a não ser cruzamentos ou animais não puros. É um animal desprovido de pelo, né? Sem tipo banha, né? A orelha daqui, no caso, é do tipo asiática. O perfil cefálico é bem retilíneo, tá? Que é Spotted reputil, né? A Cheshire White ela foi criada, né, para atender demandas de mercado, mas hoje em dia ela basicamente não é utilizada. É uma raça inglesa, né, pensando em produção de carne. E quando a gente pensa no suíno, num animal, a gente tem que entender que ele tem características que são bem relevantes do seu exterior. E esse exterior é que vai indicar essas diferenças raciais e, consequentemente, também vai trazer benefícios à atividade, né? E em relação também até à questão dos cortes. Então hoje a gente, quando fala a suinocultura, a gente quer animal tipo carne, a gente não quer animal tipo banha. Como eu já falei, o animal tipo banha ele tem função de conservar material genético e para cruzamentos futuros, como a gente observou a raça Meishan. Então o animal ele tem que ter uma cabeça de tamanho médio, bem implantada, com boa conformação, né? Ele tem que ter um pescoço bem implantado em relação à cabeça, à paleta, de preferência sem papada, né? Paleta bem coberta de carne e lisa, arqueamento do dorso bem médio, lombo amplo e boas para poder indicar boa característica de carcaça, e o lombo é um corte comercial bem valorizado, né? A anca bem larga e arredondada, porque também facilita nos processos reprodutivos. O trem posterior com boa profundidade, o pernil cheio, bem descido no formato de pera, né? Membros moderadamente curtos e com bons aprumos, isso são questões bem importantes. Flancos cheios e firmes, para ter aquele flanco vazio, e papada lisa e firme, né? Encostado com boa cobertura, né? Então, isso são pontos bem importantes quando a gente pensa em animal tipo carne. Então, o suíno carne tipo ideal, ele tem que ter essa conformação. Claro que assim, hoje a gente tem animais bem mais compridos, né, no formato, né, trapézico, né, onde a menor proporção é nos membros dianteiros e a maior proporção é nos membros traseiros, tendo aquela relação 30-70 ou 40-60, tá bom? Hoje se quer mais animais tipo 4 pernis, como a raça Petra. E claro, o fruto hoje, né, dessa evolução genética na suinocultura foi melhoramento, né? Programas de melhoramento genético. E o suíno, como é um animal que tem um intervalo curto de gerações, né, a gente sabe que a cada 115 dias a gente pode ter um parto, né? Então isso faz com que a gente consiga melhorar geneticamente rápido, né, isso. Então a gente sabe que a evolução da suinocultura ela se deve à importância do melhoramento genético. E o objetivo geral desse melhoramento genético foi aumentar a frequência de genes, ou genes desejáveis, né? Eu quero, na verdade, mapear. Eu mapeei hoje o que eu quero, né? Eu quero um animal que produza carne, que tenha pouca gordura e que produza muito leitões. Então, quais são as raças que podem me trazer isso, né? Então, essas raças foram melhoradas por processo de seleção artificial, né? Que artificial, quando eu chamo, é com a presença do homem, não quer dizer que foi feito em laboratório, tá bom? Foi feito, eu escolhi, eu sei que esse animal tem um bom ganho de peso, então eu vou selecionar os filhos dele, né? Eu sei que esse animal tem uma boa deposição e assim sucessivamente. E utilizamos ferramentas, né? Que é a de seleção, que como eu falei agora há pouco, e os cruzamentos direcionados. Eu vou escolhendo e vou cruzando as raças ou material genético ou o que eu quero, né, de produto. E existem 4 princípios que são muito bem elucidados dentro do melhoramento genético. Um deles é a seleção entre linhas. O segundo, o cruzamento entre linhas. Existe o que a gente chama de linha materna e linha paterna, tá bom?
dentro da linha materna e da linha paterna, né? Por exemplo, as linhas maternas eu vou ter machos e fêmeas. Só que dentro da linha materna são características o quê? Reprodutivas. E dentro das linhas paternas eu vou ter características produtivas, como ganho de peso, conversão alimentar, precocidade, né? Rendimento de carne magra, rendimento de carcaça e etc. E aí a gente faz a seleção entre as linhas, depois o cruzamento entre essas linhas e depois a seleção dentro de cada linha, né? E depois a disseminação de genes. A gente, na verdade, a gente quer uma heterose. É como a gente sempre fala, os filhos vão ser sempre superiores aos pais em relação à heterose, porque existe uma mistura de genes. Então, qual o problema quando a gente vê animais que são parentes cruzando? Então, a gente faz consanguinidade. Então, em vez de você estar aumentando heterose, você está fazendo, né, não heterose, sim homoterose. Então, assim, você faz com que os animais tenham uma frequência de genes a mesma, né, dos pais, né, muito semelhantes. Então, você começa a ter problemas de cunho genético, porque pode ocorrer anomalias devido a essa consanguinidade, e também não é interessante, tá? E o que é que a gente tem que atender hoje ao mercado, né? É a alta performance reprodutiva, porque eu preciso ter leitão, já que o principal produto de uma granja é leitão, tá? A excelente eficiência alimentar, porque 70% dos custos de produção é com alimentação, então eu preciso que o animal seja eficiente em produzir leitão ou então em produzir carne. Excelente taxa de crescimento, porque quanto mais rápido o animal chega ao peso de abate, melhor. Alta produção de carne magra, porque ninguém quer comprar gordura em lugar de carne. E excelente qualidade de carne, porque hoje, cada dia que se passa, os consumidores, como a gente falou naquela aula lá, né, de importância econômica, querem qualidade também. E um outro aspecto que tem chegado hoje, né, é a longevidade das matrizes, porque reprodutores têm um custo mais elevado para aquisição. Então, para renovar plantel, você quer levar um pouco mais de tempo para recuperar o investimento que foi realizado. E também animais que sejam mais resistentes, que precisem de menos medicamentos, que tenham menos problemas de diarreia, que tenham uma rusticidade maior. Então, tudo isso que o suinocultor pede, tem muita coisa, né? E a gente tem buscado, dentro de programas de melhoramento genético, resolver isso. Então aqui, né, que esse leitãozinho aqui não tenha nada a ver comigo, né? Todo mundo diz que parece, mas eu acredito que não, né? Então as matrizes, né, elas têm que ter resistência geral a doenças, né? Temperamento dócil, porque a gente lida diariamente com esses animais, né? Uma boa qualidade de aprumo e casco para ela não sofrer, né? E longevidade, né, que elas possam ter mais de 7 leitegadas durante a vida, né? Então isso que elas têm em torno de 4 a 4 anos e meio de idade, né, produtiva, né, que a gente possa utilizá-las. E que elas tenham uma variação baixa no peso das leitegadas, mesmo com leitegadas grandes, para não ter assim, eu tenho um leitão de 1 kg e outro de 2 kg, né? Então ter uma homogeneidade, porque isso influencia diretamente tanto no peso ao desmame, no peso ao abate, tá? Baixa mortalidade pré e pós-desmame, que também é um outro aspecto que é importante. Progênie de pelagem branca, por aquilo que a gente falou, né? E de rápido crescimento. Isso são pontos. E já para os animais que vão ser destinados ao abate, que eles apresentem resistência geral, requerendo menos antibióticos e vacinas, né? Vacina não tem nada a ver por uma questão de eficácia nem mercado, é mesmo por uma questão de custo, né? De custo de produção. Antibiótico a gente sabe que tem sido abolido, né, na nutrição de suínos, que a gente utilizava antibióticos como promotores de crescimento, então a gente vai deixar de utilizar. E como a gente tem muitos animais por metro quadrado, acaba tendo uma pressão por infecção ou doenças muito maior. Então a gente precisava utilizar esse tipo de antibiótico. A gente quer animal que não precise hoje. Excelente eficiência alimentar, reduzindo o custo com a alimentação, como eu já falei anteriormente. Uma alta produção de suínos vendidos com peso normal e com alta qualidade de carne, né? Isso considerando
perda de água, propriedades sensoriais importantes e uma alta taxa de crescimento. E hoje a gente sabe que para poder alcançar isso, a gente faz cruzamentos. Então, existe hoje no mercado linhagens que já vêm com os cruzamentos realizados. A gente só vai procriar esses animais de forma direcionada e ter o produto, tá? Mas também não quer dizer que a gente não possa fazê-lo, né? Tendo, claro, você tendo as raças puras para isso, que acaba sendo mais cara do que os animais cruzados, tá bom? Então, as raças de melhor desempenho, se a gente for pensar, quem tem melhor desempenho, taxa de crescimento e conversão alimentar, a raça Duroc, a Hampshire, a Landrace, Lajoie e Pietran, que foram aquelas 5 raças que eu chamei a atenção lá na frente. Raças com boas características reprodutivas, tamanho e peso de leitegada, Landrace, Lajoie, o Essex, né? Raças com boas características de carcaça, quantidade e qualidade de carne, Hampshire, Landrace, Lajoie. Então, com base nessas características, eu posso fazer meus cruzamentos. Por exemplo, como eu falei lá na frente, eu posso cruzar, né, animais da raça Landrace e Lajoie, e eu vou ter uma F1, que são fêmeas mestiças Landrace e Lajoie. E o que eu posso fazer para melhorar ainda mais a qualidade? Então, essas vão ser as minhas reprodutoras. Então, elas têm habilidade materna, elas têm boa produção de leite, então vão criar bem meus leitões. Então, o que eu vou fazer? Mas eu quero que os leitões sejam destinados a abate, né? Então, o que eu vou fazer? Eu jogo uma raça tipo carne, como, por exemplo, a Duroc, né? Ou a Pietran. Então, eu vou ter um tricross, que a gente chama, né? Um cruzamento de 3 raças. Então, esse tricross, né? Então, a gente vai fazer assim, esse tipo de cruzamento é importante porque eu vou ter um produto com uma heterose alta, porque eu tenho 3 genéticas ali, que vão ter características interessantes e produtos pensando no mercado que vai valorizar e vai ser bem eficiente. Dentro desse aspecto, né, a gente sempre vai buscar, né, dentro do melhoramento, características a serem melhoradas, como desempenho, reprodução e qualidade de carne, que é sempre isso que a gente busca. E claro, a gente vai ter machos e fêmeas para as 2 linhas, tanto para as linhas maternas como para as linhas paternas, né? E aí a gente vai sempre levar em consideração, por exemplo, eu tenho aqui um critério e um objetivo de seleção para programa de seleção genética para a linha macho, né? Que é visando características o quê? Produtivas, como ganho de peso, característica de carcaça, espessura de lombo, etc. Então, o que eu vou utilizar como critério? A conformação do animal, né? O corpo, a deposição de gordura, de proteína e etc. E a espessura de lombo, tá? E aí, o objetivo que eu quero é maior percentual de carne no pernil e maior percentual de carne do lombo. Isso foi meu objetivo, é o meu objetivo. Então, eu vou buscar raças ou materiais genéticos que possuam essas características, tá? Já quando o critério é para a linha fêmea, que seria destinado mais à reprodução, né? Qual o critério que eu vou utilizar? O tamanho da leitegada, o peso da leitegada desmama e o número de tetos. Por quê? É essas características que eu vou buscar nesses animais, né, para poder ter um objetivo, que seria a produtividade da matriz, que ela vai produzir mais leitões na sua vida produtível e vai ter uma habilidade materna alta, produzindo leite e tendo mais leitões, e tendo mais leitões nascidos vivos e maior número de leitões também desmamados, tá? Então, isso é um outro aspecto. Eu vou buscar raças que possam trazer isso. Foi o exemplo que eu usei, da Landrace e Lajoie, né? Mas a gente pode também utilizar, como a gente viu, a Essex, que é uma raça tipo banha, mas ela tem características que são interessantes, como também a Meishan. Vamos supor que eu queira um programa misto. Eu quero tanto linha fêmea como linha macho, né? Para seleção, para que seja um animal que possa atender os meus anseios nas 2 situações, tanto para produção de carne, como também produção de leitões. Então, eu tenho um critério, que seria taxa de crescimento, consumo de ração, espessura de tocinho e score de aprumos. E o objetivo vai ser o quê? A idade ao abate,
tá? Quanto menor a idade de abate, melhor. Conversão alimentar, percentual de carne na carcaça e qualidade de aprumo, sempre, tá? Observem que a qualidade de aprumo é uma coisa que é sempre mencionada, porque é uma coisa que a gente quer, porque é um animal que vai ser submetido a uma situação de criação que precisa dessa qualidade de aprumo. E o que, que a gente faz? Primeira seleção, né? Pelo aspecto exterior, né? A gente vai ver nos leitões que vão nascer, que vão ser os possíveis reprodutores, né? No mínimo tem que ter 6 pares de tetas funcionais, quer dizer, não existe teta cega ou teta atrofiada, né? Porque vão ser os futuros, né? Bons aprumos, isto é, pés, pernas e pés vigorosos com boa ossatura, tá? Esse é um outro ponto. E nos machos da mesma coisa, também ter 6 pares de tetas funcionais. Mesmo que o macho não vá produzir leite, mas essa característica é passada o número de tetas para os seus descendentes, tá? Não também ter bom aprumo, pernas e pés vigorosos, boa ossatura, a gente vai ver isso de forma externa, tá? E não possuir defeitos como criptorquidismo, que é quando o animal a gente chama que é roncoio, né? Acho que vocês já ouviram falar que só tem um testículo, ou então um testículo desceu e o outro está lá dentro, tá? Não pode acontecer isso. Não pode ser hermafrodita, né? Ter os dois sexos, e não pode ter hérnias, tá? Porque a hérnia às vezes ela não é causada por um corte de umbigo inadequado. A hérnia às vezes é de cunho genético, tá? Então esses são pontos que a gente precisa levar em consideração pela seleção do aspecto exterior. E claro, né, todo cruzamento ele tem um objetivo, que é produzir heterose. É você misturar genes, tá? Então é complementar o que tem numa raça na outra para ter um produto mais completo, certo? É tentar fazer o somatório, né? E essa incorporação desses genes que são desejáveis na população, né? A taxas mais rápidas, porque você vai aumentar essa frequência gênica. É diferente quando você tem, por exemplo, um rebanho fechado, né, de mesma raça. Essa heterose ela vai ser mais lenta do que quando você dá um choque, que a gente chama de choque de sangue, né? A gente cruza com outro animal, tá? Aqui, por exemplo, de um cruzamento, né? Aqui eu tenho uma raça Landrace com aquela raça Meishan lá, chinesa, tá vendo? Então eu tenho aqui as características da raça Landrace pura e as características da raça Meishan. Então a gente observa, nascidos vivos, 9.8 a Laje White e 13.2 a Meishan. E a F1, que é o produto desse cruzamento, né, teve uma taxa de nascidos vivos de 13.8, melhorou para ambas situações. A taxa de ovulação, ó, aqui ó, 14.9, aqui 18.9, então aqui já foi para 17. Piorou um pouquinho em relação a Meishan, mas melhorou em relação a Laje White. A sobrevivência pré-natal, logo após o nascimento, ó, aqui Laje White 66, a Meishan 71 e a F1 78, ela superou os pais, né? O peso do leitão ao nascer, ó, 1.28, a Meishan o peso é menor, 0,93, porque ela tem mais leitões, né? E aqui 1.20, então ela ficou pior que a Laje White, mas melhorou em relação a Meishan. Né? Número de tetas, ó, 14, 17, 16. Taxa de crescimento, né? Aqui está um pouco inferior, mas então você melhorou características reprodutivas e piorou um pouquinho as características produtivas. Isso quando comparada com a raça tipo carne, que é a Laje White. Quando comparada com a raça Meishan, que é tipo banha, você melhorou a maioria das características. Então, quando você faz um cruzamento, por isso que às vezes só 2 raças não é o suficiente. Você precisa aí incorporar uma terceira raça para fazer um tricross, que a gente chama, né? Para poder ter uma heterose maior e, consequentemente, a gente ter resultados um pouco melhores, porque também eu não quero melhorar um aspecto e piorar o outro, né? E hoje existe no mercado uma infinidade de linhagens comerciais e de empresas que trabalham. Então a gente hoje tem uma quantidade de linhagens que já vem o pacote genético, né, com o reprodutor e as matrizes e o produto que se quer, né? Então a gente tem no mercado
produtos de linhagem comerciais, que desde os produtos que são os avós e os avós, que são os animais já cruzados, tá? Determinado cruzamento, depois a gente vai ter as matrizes e os reprodutores. A gente tem várias empresas hoje que trabalham com genética no nosso país. A maioria, é claro, são multinacionais, né, como a Agroceres, a Genetic Pork, a Topigs, a Penarlan, né, a JCR, a Seggers Hybrid, a DB Dambred e a Choice Genetics. Né. A Embrapa também produz, né, uma linhagem comercial, tá, que é feita no Brasil, né, então, mas ela não tem o poder de fogo que essas empresas têm em relação a investimentos, né, em pesquisas. Né. Essas empresas, a cada 6 meses ou um ano, né, lançam uma linhagem nova, que nem celular. Né. Então, elas são bem mais, e os laboratórios têm muito maior investimento, número maior de geneticistas, de pesquisadores, né. Então, elas têm um aparato muito maior e um investimento privado muito forte. Diferente da Embrapa, que ela não tem esse apoio, né, que o governo poderia dar. No Brasil, existem algumas empresas que começaram a trabalhar, né, mas elas, vamos dizer assim, elas não são empresas de melhoramento genético. Né, elas são empresas, são granjas, empresas como a Granja São Roque e a Biribas, que produzem seu material genético, mas elas compram, né, os avós dessas empresas de linhagem e elas fazem os cruzamentos. Elas têm os animais puros, como Landrace, Lajoie, Pietran, e fazem os cruzamentos disso aí, tá bom? Aqui eu tenho, né, o produto da Embrapa, que é o cachaço, né, de genética, que é o MS-115. E vocês vão ver que a maioria desses animais cruzados, eles têm uma sigla, tá? Que vai letras e números. E aqui uma matriz também produzida pela Embrapa, que é a MO25C. Então, quando a gente faz o pacote genético, a gente faz o reprodutor e as matrizes. Por quê? Eu tenho que ter a certeza que o cruzamento que eu vou fazer vai ter aquela heterose que eu quero. Porque o que vai acontecer? Vamos supor, eu compro a matriz e jogo um reprodutor. Eu posso estar fazendo o animal o efeito inverso, eu posso estar tornando o animal puro, né? Porque eu não sei a proporção. Claro que a Embrapa, geralmente ela diz a proporção genética, né? Mas é importante a gente sempre seguir, porque foram feitos visando, né, cruzamento. Tanto é que é muito difícil uma empresa dizer assim, compra minhas matrizes e joga com o reprodutor de tal empresa. Não, ela vai dizer sempre assim, compra as matrizes, né, para jogar com o meu reprodutor. Tanto é que o preço da matriz é bem mais baixo. O do reprodutor pode ser até R$18 mil, dependendo, né, da finalidade. Se for inseminação artificial é mais caro do que se vinha treinado para subir no manequim, etc. Tá? Então esses são pontos que a gente precisa levar em consideração, tem que ter cuidado. Às vezes a gente quer baratear e acaba prejudicando o efeito, né? Então sempre buscar as recomendações das empresas de genética. Aqui, ó, é uma comparação, né, que os animais foram feitos, né, com o cruzamento do cachaço MS-15 com as matrizes, né? Então, ó, peso da leitegária desmamada aos 25 dias, ó, bem maior do que um produto comercial já existente, ó, o mesmo peso, tá? O peso final, terminação também dos animais, um pouquinho inferior, mas está dentro, né? A idade do abate foi menor também, né? Então, esses animais teoricamente consumiram 5 dias a mais de ração. A conversão alimentar, né, foi menor, que isso é bom. A carne, percentual de carne na carcaça também, o mesmo valor, muito próximo. Espessura do tocinho um pouquinho maior. Gordura intramuscular do lombo um pouquinho maior. Que hoje, como eu falei para vocês, tem se buscado isso. Tá? E consumo da porca da maternidade menor, que isso é importante. Tá? Aqui eu tenho um outro produto, né, que é os produtos da Agroceres Peak, né? Aqui eu tenho uma fêmea, desculpe, da linhagem, né, chamada Camburuj, né, que com certeza tem cruzamento de Landrace, Lajoie e outra raça, que aí eles não vão dizer, que nem o segredo da Coca-Cola, né, eles não vão dizer a proporção. E o animal, o reprodutor, que é o AGPIC 337.
Aqui também tem outros reprodutores da AgroSéries, o AGPIC 415, o AGPIC 426, o AGPIC 800, que tem uma proporção maior de animal duroc, tá? Isso é bem interessante. Aqui é uma outra empresa de genética, que é a Topigs Nosvin, tá? Ela aqui eu tenho uma matriz, que é a TN70, tá? Que é as mais atuais, e o macho Talent, tá? Que é um reprodutor. Mas a gente também tem outra empresa de genética, que é a Choice Genetics, né? A Choice é uma empresa que comprou a Penarlan, né? Então ela criou, então aqui eu tenho uma fêmea, né? Uma matriz M6 e aqui um reprodutor, outra matriz, desculpa, a CG36, tá bom? Aqui era um videozinho, mas não vai passar, mas eu vou disponibilizar para vocês no link. Aqui é um reprodutor da Choice Genetics, né? O macho P76, tá? E aqui são dados, né, do animal, né? Aqui o peso de entrada, a idade de entrada dos animais, o peso de saída, a idade de saída, o ganho de peso, né? A conversão. Claro que cada empresa vai defender, né, o seu produto, custo com alimentação. Cada uma vai defender o seu produto, cada uma vai dizer que o dela é melhor que o da outra, né? O macho P81. O que a gente sabe também é que, assim, por exemplo, esse animal ele tem cruzamentos com Pietran, né? A gente sabe pelas manchas, pela posição da orelha, pelo perfil, mas também outros aspectos. Bom, a DB Dambred, né, é uma outra empresa de genética. Então a gente tem a matriz DB21, a DB30, a matriz DB90, né? Que é só matriz, só fêmeas. Aqui já os reprodutores, que a gente sabe também que tem aqui, Duroc, né? O macho LM 76200, o macho LQ 12500, o macho LI 7600. Então a gente não sabe a proporção, quanto de Duroc tem nesse animal, mas a gente sabe que, por exemplo, tem uma percentual bem significativa. Aqui a gente sabe que tem Duroc e Pietran, né? Mas quanto? A gente não sabe. E aqui, só para chamar a atenção, né, de alguns resultados, para ficar bem claro, aqui o resultado de ganho de peso, né, consumo de ração e conversão alimentar de um animal, né, que eu não gosto desse termo híbrido, porque híbrido é cruzar espécies diferentes. A gente trabalha com linhagem, aqui uma linhagem tipo carne e uma linhagem considerando a prolificidade, considerando reprodução. Claro que o animal tipo carne ele tem maior ganho, maior consumo, melhor conversão e, né, atingir 80 quilos em dias também em menor proporção quando comparado, né, com o animal de reprodução, tá? Mas quando você pega aqui animal cruzados, né, Landrace Laje White, né, que a gente só sabe a presença disso aqui, o ganho é muito semelhante, o consumo, né, não há diferença, a conversão alimentar também aqui já piorou, né, a conversão piorou, né, e também os dias foram iguais. E aí quando a gente compara macho e fêmea, geralmente os machos, né, têm um desempenho superior das fêmeas, né, nesse caso aqui para ganho de peso e para conversão alimentar. Da mesma forma, quando a gente pensa em aproveitamento, né, do alimento, digestibilidade, né, então a digestibilidade da matéria seca não houve tanta diferença, só quando os animais não têm seleção, que são piores, né, a digestibilidade da proteína, né, e aqui a digestibilidade é a proteína digestível, né, aqui a digestibilidade do fósforo, desculpe, e aqui a digestibilidade da proteína, e aqui a matéria mineral não houve diferença. A digestibilidade da proteína bruta não houve, mas a digestibilidade do fósforo houve, né? Aqui para a digestibilidade da matéria seca, né? Todas as raças melhoradas, né? Elas foram superiores à raça sem seleção. E aqui também para a digestibilidade do fósforo, né? Com exceção, a pior foi o animal sem seleção, né? Mas a melhor foi o animal tipo carne, né?
E para a gente finalizar, eu queria chamar a atenção da importância, né, do material genético, né? E aí é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque a, a genética é uma base da criação. O tipo de genética que eu vou escolher para a minha criação, ela vai definir os meus parâmetros produtivos, né? Inclusive, né, em relação às minhas instalações, ao tipo de alimentação, porque não adianta eu ter, por exemplo, uma Ferrari e botar um combustível ruim. Então não adianta eu ter um suíno de genética altíssima se eu vou dar lavagem, né? Porque ele não vai responder. Quanto mais melhorado geneticamente o animal, mais exigente ele é. Então, consequentemente, a gente tem que sempre ponderar esse aspecto. Então, quando a gente escolhe uma genética, a gente tem que saber que a gente tem que dar as condições para que ela possa demonstrar o seu potencial. Então, a gente sempre tem que buscar isso. Então, gente, é isso. Tá? Eu vou deixar para vocês essa aula no sistema. Qualquer dúvida, entrem, né? Ou pelo SIGA, né? E para os alunos que são da virtual, né? Podem entrar também pelo sistema do Moodle. E para os alunos que são da presencial, vocês podem utilizar o SIGA e também o WhatsApp, tá? Obrigado e desculpem, ontem realmente eu não tive como, porque a internet estava muito ruim. Um abraço e boa semana para todos.